Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Teologia e Graça. Eu sou Adani Souza e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a Bíblia de Jerusalém. Será que essa é uma boa Bíblia para indicar para alguém que está querendo se aprofundar na Escritura, está querendo fazer uma leitura anual ou semestral da Palavra de Deus? Por que eu estou fazendo um vídeo da Bíblia de Jerusalém aqui no meu canal, sendo eu cristão, protestante, reformado e que vejo diversos problemas na tradição católica? Porque essa Bíblia, eu vi ela sendo indicada por um pastor muito conhecido aqui na internet, ele fazendo uma indicação de várias Bíblias católicas, falando que elas eram muito boas, que elas eram maravilhosas, que a Bíblia de Jerusalém era fantástica. Eu já vi, inclusive, pastor de uma igreja muito famosa aqui no Brasil, protestante, dizendo que a Bíblia de Jerusalém tem a melhor tradução, ou uma das melhores traduções na língua portuguesa. Então por que a gente não vamos falar um pouco sobre a Bíblia de Jerusalém? Eu postei um shorts recentemente aqui no canal e eu recebi até uma crítica falando que eu estava falando mal de uma Bíblia tão amada e tão boa e tão um trabalho acadêmico fantástico. Então vamos ver o outro lado dessa história. Será que ela é tão boa assim mesmo? Vamos começar então. Então se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e indicar esse vídeo para um amigo. A primeira coisa que a gente tem que falar da Bíblia de Jerusalém é a sua base de tradução. E eu vou te desanimar um pouco, porque a Bíblia de Jerusalém que nós temos aqui no Brasil, ela não é a Bíblia de Jerusalém original mesmo, a que foi traduzida dos textos originais. A Bíblia de Jerusalém que nós temos aqui é uma tradução da Bíblia de Jerusalém francesa. Ou seja, você tem uma tradução da tradução. Isso acontece também com algumas Bíblias aqui no Brasil, né? Até Bíblias protestantes também. A própria King James 1611, ela também pega muito da tradução americana, que é a original, que vem dos originais. Então, às vezes isso acontece para manter o estilo literário. Isso também acontece em outras Bíblias. Se você pegar, por exemplo, a NVI, ela também tenta manter um estilo muito parecido com a NIV lá dos Estados Unidos. Então ela não é uma Bíblia que vem dos originais grego, hebraico e aramaico, certo? Então, sinto muito, esse é o primeiro fator. Outra coisa é a base manuscritológica que foi utilizada. Beleza, ela é uma tradução da francesa, mas a Bíblia de Jerusalém original, ela se utiliza do texto crítico, quando a gente fala de Novo Testamento. E ela se utiliza muito da Septuaginta do Antigo Testamento. Só problemas, né? Primeiro que o texto crítico, que é uma base muito forte de acadêmicos, sejam católicos ou protestantes, ele parece que é um texto que ele levanta muito mais pontos de interrogações do que pontos de afirmação. Esse trabalho de crítica textual, ele é importante, mas tem que ter muito cuidado. Ele gera muitos problemas, principalmente quanto à doutrina da preservação da Escritura e também das afirmações que nós temos de inerrância da Palavra de Deus, da inspiração dos textos bíblicos. Um texto bastante curioso e que sempre é muito atacado pelos críticos é o texto de Marcos 16, que eles afirmam que, pelo menos o finalzinho ali, a partir do versículo 9 até o 20, se não falhar a memória, ele não teria sido escrito por Marcos. Não foi o autor lá do Evangelho, escreveu tudo, menos o final. Eles falam que foi alguém posterior que adicionou essas informações lá. E isso é um problema, porque se nós acreditamos que a inspiração da Escritura, ela se encerrou com o falecimento do último apóstolo, que foi João, ali no finalzinho do século I, qualquer texto que foi colocado na Escritura depois não é inspirado. Ou seja, automaticamente eu tenho coisas que são Bíblia na Escritura e coisas que não são Bíblias. Esse é apenas um exemplo do que a crítica textual pode fazer com a palavra de Deus, tá? Esse não é o meu vídeo ainda sobre texto crítico, ainda vai ter um vídeo completo só sobre texto crítico, tá? Mas é aberrações que tem dentro desse texto crítico, tá? Não conformidades. Então ela não se utiliza, a Bíblia de Jerusalém,
do texto Receptus, que é o texto mais fiel da Escritura, é o texto, verdadeiro texto preservado por Deus, que foi utilizado, citado pelos pais da igreja, que foi preservado, utilizado na Reforma Protestante e que de 200 anos para cá, né, tem sido bastante atacado. Mas vamos continuar. Outra coisa que impacta na Bíblia de Jerusalém, por ela utilizar-se do texto crítico, é uma série de passagens que são cortadas, né, da Escritura, versículos que são mutilados, que são tirados mesmo da Escritura, outros só vem a metade do versículo. Um exemplo disso está em Atos 8:37, que é a confissão do eunuco. Lembra da cena lá de eunuco e Filipe vai pregar para ele, e aí ele pergunta no versículo 36, diz o seguinte: prosseguindo pelo caminho chegaram aonde havia água, disse então o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Quando chega no versículo 37, simplesmente não existe mais o versículo, não existe esse versículo na Bíblia de Jerusalém, que é a confissão do eunuco, que diz: e disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse é apenas um exemplo. Outro que nós podemos citar, a coma joanina, né? O texto joanino que está lá na primeira carta de João, que é a confissão da Trindade, também não tem, e outros textos que são muito famosos da Escritura. Quem já estudou sobre crítica textual, sobre texto crítico, texto recepto, sabe do que eu estou falando. Mas o exemplo que eu posso citar aqui, está lá em 1 Timóteo 3:16, que eles trocam a palavra que Deus se manifestou em carne e coloca ele se manifestou em carne, ou aquele que se manifestou em carne. Isso é bem terrível. Outra coisa que eles omitem no Pai Nosso, né, Mateus capítulo 6, lá no finalzinho do versículo 6 e 13, que Jesus fala, né, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ali é o Senhor Jesus Cristo falando, simplesmente foi arrancado da Bíblia de Jerusalém. Então vocês teólogos do YouTube que ficam criticando a NVI 2023 porque ela está tirando versículos da Bíblia, a Bíblia de Jerusalém está fazendo isso há mais tempo, tá? Mas uma hora vai chegar também a review da NVI 2023, que é aterrorizante também. Outra coisa que a Bíblia de Jerusalém ela apresenta, por ser uma Bíblia católica, são os livros extras. Né, como vocês já sabem, livros como Eclesiástico, Sabedoria de Salomão, Tobias, Baruque, 1º e 2º Macabeus, são repletos de erros, doutrinas católicas são defendidas nesse texto, e por isso que eles precisam tanto desses textos lá na Bíblia, deles, pelo menos, né, para poder fortalecer essas ideias. Mas um versículo especial chama muito a atenção, que está lá em Tobias, capítulo 6, e o versículo 8, que diz o seguinte: o anjo respondeu, o coração e o fígado servem para livrar uma pessoa do poder de um demônio ou um espírito mau. É só queimá-los, e o fumo faz o demônio fugir. Nunca mais a pessoa será atacada nem dominada por um demônio. Isso aí foi uma recomendação de um anjo para Tobias, que ele tinha acabado de pegar um peixe, né? E ele tinha que fazer esse ritual aí, basicamente, de pegar o fígado, porque o fígado servia para uma espécie de amuleto. Eu vejo isso até como feitiçaria, na verdade, né? Você pegar algo com uma espécie de amuleto de sorte para expulsar os demônios e livrar a pessoa para nunca mais você ser atormentado. Isso não tem nenhuma base em toda a Escritura. Nós sabemos que o que afasta os demônios é o seu relacionamento com Deus, o temor a Deus, a oração, o jejum. São as coisas que Jesus ensinou, são as coisas que a Bíblia apresenta. Então esses textos extras, esses livros extras, eles vêm muito mais para fortalecer algumas das doutrinas católicas do que para convergir em um estudo acadêmico, apenas uma leitura extra e qualquer outra coisa do tipo. Eles não estão ali assim por acaso. Eles estão ali porque eles têm um propósito dentro da Escritura católica, né? Para quê? Doutrinas que não são bíblicas, né? Incluídas depois. Nós sabemos que o Antigo Testamento, os próprios judeus nunca aceitaram esses textos no cânon do Antigo Testamento, que é o texto massorético, né? Esses textos eles vieram da Septuaginta. Outra coisa que vale citar é o livro de Salmos. Existe uma confusão
que é feita no livro dos Salmos, porque é o seguinte, a partir do capítulo 9 de Salmos, isso tem na Septuaginta também. A Septuaginta, ela meio que juntou Salmos 9 e 10. Então eles são um só. E a Bíblia de Jerusalém, ela começa a falar, tipo assim, que o Salmo 10 é o 9, que o 11 é o 10, e ela começa a colocar isso em parêntese. Então, por exemplo, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele é o 22 na Bíblia de Jerusalém. E assim vai até o Salmo 146, se não falha a memória, onde eles vêm juntos novamente, o 146 e o 147. E aí eles reorganizam e aí fica na ordem correta. Então isso eu achei super complicado, né? Eles pegam esse negócio de trazer as coisas da Septuaginta, que também é uma tradução. Aí vem a tradução da Septuaginta, que é a tradução já do texto hebraico, que vira a tradução francesa da Bíblia de Jerusalém, que vira a tradução em português para nós aqui no Brasil. E isso é extremamente problemático, a meu ver. Outras coisas que a crítica textual da Bíblia de Jerusalém faz, e eu acho isso horrível, é começar a levantar hipóteses que os autores bíblicos não foram autores bíblicos. Por exemplo, o livro de Isaías, até anotei aqui a divisão, porque isso é bem conhecido na teologia, eu estudei isso há muito tempo, mas existe uma teoria que Isaías ele só teria escrito uma parte do seu livro. São 3 divisões no livro de Isaías. O Isaías, anotei aqui, proto, o Isaías deutero e o Isaías trito. O que aconteceu, né? Isaías teria escrito uma parte, a outra metade do livro foram seus alunos, pessoas que admiravam o seu trabalho, e posteriormente outras pessoas teriam feito toda essa coletânea de ensinamentos e compilado em um único livro. Isso acontece não só no livro de Isaías, nos comentários que eles fazem antes dos livros, mas também no livro de Daniel, o próprio Pentateuco, eles tentam levantar bastante material da hipótese do código javista, que também é uma teoria bem antiga, já tem bastante tempo já que tem essa teoria, de que não foi Moisés que escreveu o Pentateuco, que foram vários autores, por conta das palavras que são faladas, principalmente para Deus, eles trocam os termos, uma é Yahvé, outra é Elohim, e eles usam nomes de Deus diferentes, e eles também falam que o estilo literário é diferente, então eles levantam também essa hipótese no Pentateuco. Isso é muito complicado, né? Porque você está meio que tirando a inspiração do autor, que é a base de toda a tradição mesmo do Antigo Testamento, de que foi Moisés que escreveu o Pentateuco, de que foi Isaías que escreveu o livro que carrega o seu nome, Jeremias, Daniel e por aí vai. Esse é o problema também da crítica textual, ao meu ver. Mas uma coisa que a gente precisa entender nessa Bíblia é a questão dos comentários bíblicos. Certo? A gente tem 2 problemas aí. Antes da gente falar a gente pode falar junto, a tradução e os comentários. Porque assim, a Bíblia de Jerusalém ela é extremamente elogiada pela sua fiel tradução. Mas será que ela é tão fiel assim mesmo? Ou quando chega na hora de traduzir determinados textos, ela vai buscar as palavras que sejam melhores para adaptar as doutrinas católicas? Será que isso não acontece? Quando é possível fazer isso, eles fazem. Quando não tem como fazer, eles colocam a notinha de rodapé. O primeiro deles é o de Mateus, capítulo 12, e versículo 46. Estando ainda a falar as multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora procurando falar-lhe. Eis que tua mãe e os teus irmãos estão fora e procuram falar-te. Esse é um problema que é recorrente aqui na Bíblia de Jerusalém, é apresentar uma ideia de crítica textual onde só coloca uma hipótese, que é essa hipótese que a Igreja Católica ela aceita, que os irmãos eram primos. Ela foi popularmente falada nos pais da Igreja por causa de Jerônimo. Então você tem alguns teólogos lá da época de Jerônimo que também seguiram essa mesma linha. Mas antes dele, ninguém falava disso. Ninguém falava só essa teoria de que eram primos. Você tem, por exemplo, a teoria de Epifânio, do século IV, que foi muito divulgada por Orígenes, Clemente de Alexandria, Eusébio, que falavam que eram outros filhos de José, de outro casamento.
Então já tinha-se essa ideia também na época. Mas a ideia mais fiel à Escritura é a visão de Tertuliano, que é a visão biológica de que os irmãos de Jesus são irmãos de Jesus mesmo, por parte de Maria. O próprio Jerônimo, ele se retrata posteriormente em uma das suas obras, falando que ele acreditava que era irmão mesmo de Jesus. Então, apresentar apenas o argumento que lhe convém é um problema, principalmente quando você está fazendo um trabalho de crítica textual. Se você vai fazer esse tipo de trabalho, então coloque todas as possibilidades. Por que que eu acredito que eram irmãos biológicos de Jesus? Porque o texto ganha muito mais força se for falado que eram irmãos mesmo, não faria sentido, os seus primos estão aí fora, mas a sua mãe e os seus irmãos chama mais atenção. E outra coisa é a própria palavra grega, a palavra adelphos, que significa irmão, ela também deriva da palavra delphos, que significa ventre, ou seja, seriam irmãos do mesmo ventre, da mesma mãe, do mesmo progenitor. Essa é a ideia mais genuína e isso é uma regra de hermenêutica que a gente tem que usar. Sempre que possível, interpretar o texto de maneira literal, quando é possível. É claro que tem passagens que você não vai ficar interpretando literal, porque às vezes não tem como mesmo. Jesus falou assim, eu sou a porta. Eu não vou interpretar isso literalmente, porque não tem como. Jesus não é uma porta, ele é uma pessoa. Mas na palavra adelphos, não teria nenhum problema eu falar que Jesus tinha irmãos por parte de mãe. Porque Maria era casada com José, não tinha nenhum problema ela ter relação com seu esposo e ter filhos. Isso não tem nenhum problema. Lembra que eu falei que algumas palavras elas são traduzidas também para beneficiar a explicação ou a fé católica, os seus dogmas? O outro era a questão da graça de Maria. Lembra lá do versículo 28 do capítulo 1 de Lucas? Cheia de graça ou agraciada? Pois é, a Bíblia de Jerusalém ela traz cheia de graça, ao contrário da melhor tradução que seria agraciada, porque ela foi agraciada por Deus. A graça que Maria recebeu não era dela. Ela não tem a capacidade de gerar graça. Ela é agraciada assim como todos os que são salvos por Cristo Jesus também recebem da sua graça. É claro que foi uma graça especial para ela receber o próprio Deus encarnado no seu ventre. A palavra que tem lá no texto original para se traduzir por agraciada ou cheia de graça, que é a palavra charitomene, significa, ela está no meio de, ela está no passivo, é o particípio passivo da língua grega, que significa que ela está recebendo aquele benefício, ela não está gerando esse benefício. Por isso é melhor falar que ela foi traduzida, né, agraciada, ao invés de cheia de graça. Mas sempre quando dá, eles fazem esse tipo de tradução. Então, como a gente percebe, a Bíblia de Jerusalém, ela tem esses e tem uma série de outros erros de tradução e também tem muitos comentários de rodapé muito tendenciosos. E você passar uma recomendação para um irmão da igreja, um irmão protestante cristão, para ele comprar uma Bíblia católica, uma Bíblia como essa, eu acho meio errado, sabe? Porque você é responsável pelo que você está indicando. Eu jamais vou indicar uma Bíblia católica para um protestante. A título acadêmico, você pegar e ler, fazer uma comparação, ela tem até algumas alternativas de tradução que você pode comparar, mas usar ela como Bíblia principal e indicar ela para quem não é um teólogo preparado, um estudante acadêmico da Palavra de Deus, que está preparado para ver coisas erradas e identificar, você está se responsabilizando quando você faz isso. Então, muita cautela, muita calma na hora de você indicar uma Bíblia para alguém. Resumindo tudo o que eu falei, ela se utiliza de um texto crítico, então ela vai ter uma série de mutilações no texto, ela tem problemas de rodapé, ela tem problemas de palavra, ela até que é uma Bíblia barata, sabe? Essa minha que eu comprei, acho que foi por R$60. E ela tem até alguns estudos que, assim, são legais de ler, mas nada que substitua outros bons trabalhos acadêmicos. Você pega hoje em dia uma Bíblia, a própria Bíblia Thomas Nelson de estudo, é uma Bíblia muito superior, teologicamente falando, a própria King James Holman, que eu já citei em outros vídeos, e até algumas Bíblias
como a Bíblia de Genebra, a Bíblia Pentecostal, que são bíblias assim muito específicas para os públicos, a de Genebra para os reformados e a Bíblia Pentecostal para os irmãos das igrejas pentecostais, são muito mais indicadas se você é um cristão. Eu acredito que essa Bíblia é mais barata, e as Bíblias católicas elas são mais baratas mesmo sendo assim de estudo, pelo seu material. Ela é uma capa cartão, ela tem esse plásticozinho, né, bem padrão nas Bíblias católicas, as Bíblias da Paulo. Ela tem essas páginas amarelas muito finas, muito sensíveis, frágeis. Então é uma Bíblia que se você usar ela para cima e para baixo, ela vai se desgastar. E aí tá aí o preço reduzido por conta disso. Muita cautela na hora de você indicar uma Bíblia para alguém, tá? Então se você gostou, né, talvez você não tenha gostado, mas se você gostou, não deixe de curtir esse vídeo e indicar para alguém. Que Deus abençoe a sua vida, não deixe de se inscrever aqui no canal e até o próximo. Deus abençoe você.